Meu nome é Gabriel Elias Macedo, sou estudante do 4º ano da ESCS. Eu sou Bárbara Cunha Barreto, sou estudante do 3º ano da ESCS, e nós fomos orientados pelo Dr. Dilson Pagares Ferreira, docente da ESCS e médico atuante do Hospital Regional de Sobradinho. O título do nosso projeto é Diabetes mellitus, dislipidemia, obesidade e hipertensão arterial, impacto no prognóstico de infectados por SARS-CoV-2. Então, os primeiros casos de Covid-19 foram relatados em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, e desde então, até agosto de 2021, o Brasil apresentou mais de 20 milhões de casos e mais de 550 mil óbitos. O perfil epidemiológico dos pacientes com doença grave aponta que a idade e doenças crônicas não transmissíveis são fatores associados ao pior prognóstico. Com isso em mente, esse trabalho objetivou-se a correlacionar os prognósticos específicos com comorbidades altamente prevalentes, no caso, diabetes, obesidade, hipertensão e dislipidemia, obtendo-se dados referentes a UTIs e semi-intensivas do DF e como essas comorbidades impactaram a população local. Esse objetivo maior foi destrinchado em alguns objetivos específicos, então, analisar epidemiologicamente os pacientes internados com diagnóstico COVID, interpretar estatisticamente os dados obtidos através dos prontuários, correlacionar as comorbidades com o desfecho, de modo a verificar quais comorbidades mais impactaram negativamente no prognóstico, e analisar o tempo da internação e sua correlação com a presença de comorbidades. Trata-se de um estudo observacional retrospectivo, modelado como uma corte não concorrente, e que foram analisados prontuários de pacientes admitidos na unidade de terapia intensiva e na unidade de terapia semi-intensiva do Hospital Regional da Asa Norte, que é um hospital referência no tratamento de casos de Covid-19 no Distrito Federal. Foram analisados prontuários entre março de 2020 e novembro de 2020 com pacientes entre 18 e 100 anos de idade. Foi determinado como critério de inclusão um diagnóstico confirmado de Covid-19 realizado por meio da sorologia ou por meio do RT-PCR. Foram determinados como critérios de exclusão o diagnóstico prévio de neoplasias malignas, diagnóstico prévio de DPOC ou ICC, pacientes imunossuprimidos, grávidas e puérperas, pacientes que foram suspendidos da unidade participante ou pacientes que foram admitidos fora do período de estudo. Os pacientes que atenderam aos critérios de estudo, eles foram divididos em 4 grupos de acordo com a comorbidade pré-existente. Foram esses: obesidade, diabetes mellitus, dislipidemia e hipertensão arterial. Os pacientes eles podem participar simultaneamente de mais de um dos grupos. Cada grupo foi analisado separadamente para a gente poder realizar a comparação e análise da influência de cada comorbidade sobre o prognóstico. Foram considerados como definidores de mau prognóstico a necessidade de ventilação invasiva, a necessidade de ventilação mecânica, o tempo prolongado em ventilação mecânica, o tempo prolongado de internação na UTI, a necessidade de uso de drogas vasoativas e o óbito durante a internação ou até 28 dias após a alta. Os dados obtidos eles foram todos analisados usando o programa SPCS versão 22.0. Ao todo foram analisados 136 prontuários, dos quais 58 foram excluídos e 118 incluídos. Dos excluídos, a maioria foi por não apresentar o diagnóstico confirmado de Covid-19 e os demais por apresentarem pelo menos um dos fatores de exclusão. Quanto aos pacientes incluídos, a maioria, 5,25%, eram do sexo feminino e a maioria dos pacientes eles estavam internados na UTI, como uma pequena minoria, 7,63%, internados nas unidades de semi-UTI. Analisando a distribuição contra idade, a maior parte dos nossos pacientes eram adultos, na faixa etária entre 20 e 59 anos, mas uma proporção muito próxima eram pacientes idosos, na faixa etária entre 60 e 80 anos de idade. Analisando a prevalência das comorbidades em estudo, a principal foi a hipertensão arterial sistêmica, seguida de obesidade, diabetes e dislipidemia. Todos os dados eles foram submetidos a um teste de correlação de Spearman, a fim de a gente verificar possíveis correlações entre as comorbidades e os definidores de pior prognóstico. Os resultados eles foram considerados significativos quando a gente tinha um P menor que 0,05 e um intervalo de confiança Rho que não passasse pelo número 1. A hipertensão arterial sistêmica, como já citado, ela foi a comorbidade mais associada à internação na UTI e na USI, e foi encontrada uma correlação significativamente fraca entre a hipertensão arterial sistêmica e o óbito, o que segue a tendência de inúmeros outros estudos. Mas a gente não encontrou uma correlação entre a hipertensão arterial sistêmica e as demais variáveis definidoras de pior prognóstico, o que difere um pouco de estudos já publicados até o momento. Considerando a obesidade, ela foi uma comorbidade muito importante, apresentada por 46,61% dos pacientes incluídos no projeto, mas a gente precisa destacar que a gente não tinha dados para o cálculo do IMC em 29 dos prontuários, de forma que essa porcentagem ela pode estar tanto sendo subestimada como superestimada. Mas não foram encontradas correlações significativas entre a obesidade e qualquer uma das variáveis definidoras de pior prognóstico, o que difere da maior parte dos estudos que já foram publicados até o momento.
Já considerando a diabetes mellitus, ela também foi uma comorbidade com uma prevalência significativa entre os pacientes incluídos no estudo, mas a gente não encontrou correlações significativas entre a diabetes sem complicações e os definidores de pior prognóstico, o que contradiz grandes estudos. Mas a gente encontrou uma correlação significativa entre a diabetes com complicações microvasculares e a necessidade de ventilação mecânica, apesar de não ter sido encontrada uma correlação entre a diabetes com complicações e os demais definidores de pior prognóstico. Em relação à epidemia, ela foi relatada em 23,72% dos pacientes, mas destaca-se que 90 prontuários, 76%, né, não continham nenhuma informação sobre o perfil lipídico e apenas 10 especificavam um tipo de dislipidemia. E aqui entra o problema, já que a dislipidemia abrange alguns padrões laboratoriais distintos, então baixo HDL, alto LDL, alto triglicerídeos ou um perfil misto, e na literatura eles são associados a modelos fisiopatológicos e interações com a COVID diferentes. Então, não faz sentido analisar as epidemias sem integrar os componentes que compõem a epidemia. Então, dessa forma, com os dados coletados, não é possível realizar uma associação fidedigna. Em relação às limitações, destaca-se que, como se tratou de estudo retrospectivo, nós dependíamos de dados secundários aos prontuários, que muitas vezes não tinham os dados que a gente precisava, como IMC, classificação do grau de obesidade, as complicações da DM e a classificação laboratorial da dislipidemia. Além disso, pode ter atrapalhado o estabelecimento de algumas correlações, a pequena amostra, a carência de dados e a falta de ajuste para idade, sexo e outras comorbidades, e outros fatores que podem ter atuado como fatores confundidores. Para concluir, o Brasil foi drasticamente afetado pela pandemia de Covid-19, apresentando mais de 550 mil mortes até agosto de 2021, e nos nossos achados foram considerados estatisticamente significativas as correlações entre hipertensão e óbito, e entre diabetes com complicações e a necessidade de ventilação mecânica, o que vai ao encontro de grande parte dos estudos publicados até o momento. Mas outros dados não mostraram correlação estatisticamente significativa. Obrigado.